de triatlo, quais são os órgãos, vamos dizer assim, que são os que primeiro conseguem se adaptar ao exercício? A pessoa está sedentária, vou começar. Qual é o primeiro que já responde ali, já tem uma resposta melhor? Perfeito. Uma das adaptações que eu acho mais interessante quando você começa a correr é que em dias você eleva o seu volume plasmático. Traduzindo, ou seja, você eleva a quantidade de sangue que você tem. Né? Se a gente pensar no sangue como sua maior constituição, maior parte composta de água, a outra parte de proteínas do sangue, né, que transportam oxigênio, em dias você praticando corrida ou qualquer seja treinamento aeróbio, você já começa a aumentar essa quantidade de plasma, ou seja, quantidade de sangue. As pessoas falam assim, eu acho que eu estou percebendo que eu estou conseguindo, estou me sentindo menos cansado depois que eu comecei a correr. É fato, é fisiológico. Isso acontece. Né? Ou seja, seu sistema de transportar oxigênio ali para seus órgãos, para suas células, ele está melhorando. E isso acontece em dias. Uma outra adaptação muito legal que eu acho é que pouquíssimas pessoas sabem sobre isso, é que o nosso coração ele tem uma capacidade de sofrer uma remodelação. Né? Ou seja, aquelas pessoas que estavam treinando, principalmente, muita gente se foca mais na parte da musculatura esquelética, né? Só o músculo. Quero hipertrofiar, eu quero correr para emagrecer, enfim. Mas pouca gente ela dá atenção a alguma coisa que é interna, que seria o nosso coração, e a importância que ele faz no nosso sistema na distribuição desse sangue. Então, o coração, pessoal, tem uma capacidade muito grande de remodelação, ou seja, de se transformar, de se mudar. E aí o pessoal faz, Jason, como é que ocorre essa transformação? Cara, quando o coração ele bombeia o sangue, né, tem as duas câmeras inferiores aqui que injetam esse sangue, né, para a sua musculatura, por exemplo, elas ficam trabalhando sempre, mesmo que você não faça nada. A gente está sentado, o nosso coração está funcionando, ainda bem. Sim. Ainda bem que a gente não precisa mandar ele se contrair, porque senão a gente ia esquecer e a gente ia morrer aqui. Exato. E aí, quando você começa a correr, né, independente da zona de treinamento, você vai mudando isso. Quando você começa a correr, esse coração precisa bater mais rápido, né, você eleva a frequência cardíaca, para você tentar mandar mais sangue para a sua musculatura que está se contraindo para você correr. Então, você está lá contraindo a musculatura da perna, aumentou a intensidade, vai ter que contrair com maior potência, com maior velocidade de contração e tudo mais. Então o coração fica trabalhando, eleva a frequência cardíaca trabalhando. Eu costumo falar, e aí vai uma frasezinha de efeito para a galera que está assistindo a gente aqui agora, que o treinamento aeróbio é a musculação do coração. Olha aí. O treinamento aeróbio é a musculação do coração. É o treinamento de força do coração. A gente treina força, eu quero treinar força para estética, hipertrofiar meus músculos e tudo mais. Quando você faz o treinamento aeróbio, quando você corre, você está treinando o seu coração para ele se tornar mais hipertrofiado, mais forte. Se a gente parar para pensar que você tem uma câmara cardíaca, que ela se contrai para mandar esse sangue para a sua musculatura, aí eu queria que vocês fizessem uma associação. Por que é que eu preciso mandar mais sangue para o meu músculo? Porque o sangue é quem leva o oxigênio. E por que é que eu tenho que mandar oxigênio para o meu músculo? Porque você está fazendo um treinamento que depende de oxigênio. Perfeito. Que é um treinamento aeróbio. Então parem para pensar. Se você está fortalecendo um órgão que consegue mandar mais sangue em maior velocidade, ou seja, com maior eficiência, para os seus músculos que estão se contraindo durante sua corrida, você se torna mais eficiente. Correto? Sim. E aí uma das grandes adaptações do coração, quando ele hipertrofia, ele aumenta a força de contração, ou seja, se ele empurrar o sangue com mais força, esse sangue vai sair com maior eficiência. E a outra capacidade dele é a capacidade de dilatação. Sim. Ou seja, quando o sangue está chegando no coração, o coração tem a capacidade de se dilatar mais. Eu costumo dar um exemplo na sala de aula para os alunos de graduação, que quando a gente vai tentar encher uma bexiga, a famosa bola de assopro, né? Sim, uma bexiga, que aquela bexiga ela tem uma resistência elástica muito forte, sabe? Sabe quando a gente abre o pacote da bexiga lá, que você tenta encher, putz, não consigo. Consegue. Tô fraco, não tenho força, né? E aí, quando você tem essa resistência elástica, como é que a gente quebra essa resistência? Você pega lá a sua mão, né? Dá uma esticadinha na bexiga e aí quando você vai tentar encher, você consegue encher com maior facilidade. Isso. É assim que acontece. Quem é que vai fazer isso no seu coração? O treinamento aeróbio. A corrida. Você não vai conseguir, né? Espero que não.
Você tá falando com o Jason, mas espero que vocês não façam isso. Sim. Não é abrir o peito lá, pegar o coração e tentar, vou esticar o coração aqui para tentar receber sangue com maior eficiência. Não, o treinamento já, por si só, consegue promover essas adaptações. Então, quanto tempo isso acontece? Cara, semanas. É isso que é o mais fantástico. Você não precisa ficar correndo um ano para que isso aconteça. Você precisa ter consistência, né? Você precisa criar um hábito de treinar para que você consiga ganhar essas adaptações. Sim. Então você consegue ganhar adaptação no coração, você consegue aumentar o volume sanguíneo, você consegue transportar melhor o oxigênio no seu sistema circulatório. Você tem a capacidade de produzir angiogênese. Traduz aí, professor. Criar novos vasos, cara. Se a gente pensar que o sangue seria um rio e os vasos sanguíneos, os nossos capilares, seriam os braços desse rio, ou seja, por onde a água deveria percorrer, ramificação, quanto mais vasos eu tenho, mais distante esse sangue vai alcançar, ou seja, vai chegar oxigênio lá na pontinha do meu dedo, sim, sabe, que não estava chegando. Então, assim, as adaptações são muito ricas, e principalmente o tempo dessas adaptações. Bem rápido aí, como você falou, em semanas já consegue ter essa adaptação. Aí é que, às vezes, corre o perigo, né? Que a pessoa começa a correr, tem essa adaptação, se sente bem, o coração vai bombeando mais o sangue, vai se adaptando. Só que a parte muscular, creio eu, a músculo esquelética mesmo, demora mais um pouquinho para adaptação. Demora um pouco, né? Se a gente pensar assim, em pegar os grupamentos musculares, os músculos em si, e a gente dividir ele e traçar um perfil pelo tipo de fibra. Sim. E aí eu posso comentar um pouco sobre esses tipos de fibras aqui para a galera de casa, né, que tá assistindo. É que principalmente, tá, pessoal? Principalmente, assim, as fibras que a gente costuma estudar mais no grupamento muscular, elas recebem nomes diferentes para facilitar, né, a característica de cada uma, o nosso entendimento. Então nós temos fibras tipo 1, chamada de tipo 1, que são as fibras que a gente exige mais durante um treinamento de corrida, por exemplo. O que é que essas fibras chamam mais atenção? Qual a característica dela? Elas têm uma organelazinha chamada mitocôndrias, que é graças a essas mitocôndrias que a gente consegue usar oxigênio. Então, quem leva oxigênio é o sangue, mas quem extrai esse oxigênio e usa ele para produzir energia são essas mitocôndrias. Então, a fibra tipo 1, ela é rica em mitocôndrias. Ela é rica em mitocôndrias. Quando a gente está correndo, quando a gente está treinando aeróbio, o sangue que está circulando em maior velocidade leva esse oxigênio para essa fibra. E o que é legal é que se você corre, você também adapta essa fibra. Ou seja, a sua capacidade não é só a sua capacidade de circular oxigênio, mas a sua capacidade de extrair o oxigênio. Não adianta você, agora eu estou eficiente, eu aumentei minha capacidade de circular mais sangue. Não adianta se você não tiver a capacidade de extrair o sangue, sabe? É como se eu estivesse lhe dando algo, mas você não sabe usar. Sim. Então é um cara, eu estou aumentando o consumo de oxigênio, sim, mas seu corpo precisa saber usar esse oxigênio. E aí, para conseguir extrair esse oxigênio do sangue, tirar esse oxigênio do sangue e entrar no músculo, tem que treinar essas fibras tipo 1. O treinamento de corrida por si só, ele já melhora o funcionamento dessas fibras tipo 1. Nós temos outros tipos de fibras intermediárias, que é as fibras tipo 2 ou 2A. São fibras de velocidade e que tem uma participação também, a galera acha que não, mas tem uma participação interessante também em treinamento de corrida. E temos a fibra tipo 2X, são fibras de potência, sabe? Hipertrofiabilidade, alta velocidade. Costumo falar que são difíceis de serem usadas em exercícios de baixa intensidade. Ou seja, você precisa dar um sprint, sabe? Um treino de explosão, um treino de velocidade para poder estar recrutando, quem sabe, esses tipos de fibras. Sim. Então percebam, dentro de um grupo muscular, você tem fibras que têm características diferentes. É como se a gente estivesse dentro de uma casa que tem 3 pessoas que têm comportamentos diferentes. Sim. Ou seja, cada uma quer uma coisa, tá? Só que elas não saem, elas estão morando juntas. Então, se você tem esses 3 tipos de fibras em um mesmo grupamento muscular, e você escolheu, por exemplo, correr, você precisa entender como cada uma se comporta para você atender, né, dar o que elas precisam, o estímulo certo, para que elas se adaptem e consigam, por exemplo, fornecer para você a melhor corrida possível. Então, por exemplo, você precisa ter força em alguns momentos, principalmente, para poder se sustentar, para poder correr. Você precisa ter resistência para poder correr. Você precisa ter coordenação intra e intramuscular para poder correr. Então, você precisa entender como é que funcionam essas fibras,
como é que elas são caracterizadas, né? Para você dar o estímulo correto para elas se adaptarem. Perfeito. E para quem é corredor de longa distância, é mais comum a fibra do tipo 1 ali, né? Total. Então... Predominantemente tipo 1. E essa característica é legal porque o corredor de longa distância, imagine um ultramaratonista, por exemplo, né? A gente na terminologia da fisiologia, a gente chama de densidade mitocondrial. O que é isso? Se você tem mais essas mitocôndrias funcionando, você consegue extrair melhor o oxigênio do sangue, né? Se você consegue usar melhor esse oxigênio, você consegue produzir mais energia. E se você produz mais energia, você consegue contrair seu músculo por mais tempo. Ou seja, você tem maior eficiência energética. Demora mais a cansar. Demora mais a cansar. Isso é importante. Muita gente queria ter essa mágica aí de correr e demorar para ficar cansado. E a galera fala assim, professor, e o que é que determina esse tipo de fibra? Pessoal, então, pergunta de 1 milhão. Peraí. Tem muita questão de uma carga genética. Sim. Tá? Eu costumo brincar com o pessoal. Botem culpa nos seus pais. Sim. Tem uma questão de carga genética. Só que também tem uma contribuição significativa do treinamento. Né? Vamos pegar 2 exemplos aqui. Tem um cara que ele colocou na cabeça que quer ser corredor olímpico, por exemplo. Eu vou ser, enfim, sensado. O cara treina, é consistente, faz tudo, treina, ou seja, disciplinado, faz tudo. E aí tem um cara que geneticamente, um maluco lá do Quênia, por exemplo. Sim. Ele predominantemente ele é muito oxidativo, tem mais fibras tipo 1 no corpo dele. O cara nunca treinou. O cara a vida toda nunca treinou. E começou a correr, o cara se destacou. Ganhou uma maratona super importante, que você sabe que tem exemplos disso. Sim. E aí o cara fica com raiva. Pô, o cara nunca treinou assim assado. Mas raciocine comigo. Se esse cara, que geneticamente ele tem facilidade de adaptar essas fibras tipo 1, não treinar, não ter consistência, né? Não fazer por onde... Conheço alguns desses aí. Não fazer por onde, pode ter certeza que, quem sabe um dia, esse cara que geneticamente não nasceu Sim. para ser um bom corredor, de tanto treinar, de tanto ser consistente, pode sim sofrer adaptações, quiçá vinha a vencer, né? Vinha a ganhar desse outro corredor. Então, assim, o treinamento promove essas adaptações, né? Isso que é o mais interessante. Então, quando a galera começa, eu vou desistir porque eu não tô conseguindo. Não desista, velho. Consistência é a alma. Pronto, né? Se você tá lá treinando e desistiu, aí você não tem como, né? O trabalho devolve, né? Sim. O trabalho devolve. Tanto você tá lá frequentemente praticando, né? Em consistência, em frequência, pode ter certeza que essas adaptações vão vir. No seu tempo, elas vão vir. E quando elas vierem, vocês vão começar a colher os frutos disso.